Bem-vindos, alunos do curso de Metodologia Científica. Eu vou aqui passar para vocês um enunciado de um trabalho, né? E também explicar sobre automatização de documentos no Word para que vocês possam fazer esse trabalho, tá? Então, só para lembrar, vocês vão ter que elaborar um mini curso de automatização de documentos no BR Office, certo? E eu vou explicar no Word. Então, todo recurso que eu ensinar aqui no Word, vocês vão ter que aprender como fazer o equivalente lá no BR Office para preparar o curso de vocês, tá? Para preparar o mini curso. Cada grupo vai ser responsável por uma parte do mini curso, isso daí já está todo mundo sabendo. Só que é o seguinte, além disso, vai ter um trabalho para vocês entregarem até a próxima aula, tá bom? Esse trabalho é o seguinte: vocês vão baixar o template, né, o modelo de TCC, o template para elaboração de TCCs aqui no site do Departamento de Engenharia Elétrica, é o te.site.uf.br. Vocês vão aqui na aba tá 2022.2, esse período pode mudar, né, ao longo do tempo. Tem aqui TCCs e tem a opção de baixar o modelo de TCC editável no Word, tá bom? Eu já baixei. Vamos abrir aqui esse modelo, que o trabalho que vocês vão fazer em casa vai ser em cima desse modelo, tá? O trabalho é o seguinte: vocês vão trabalhar em cima da minha tese de doutorado. Então, quem quiser saber onde é que baixa, vai aqui no site do programa, da COP, da UFRJ, Produção Acadêmica, Tese de Doutorado e procura. Eu, no caso, eu já baixei também, tá? Então, é uma tese grande. A ideia aqui é que vocês trabalhem em cima dos primeiros capítulos apenas, tá? Então vai ter ali o capítulo 1, que é a introdução, o capítulo 2, que é a teoria de conceitos, né? Vocês vão pegar tudo que está dentro desses dois capítulos e vocês vão levar para o template da UF, né? Lembrando que é só uma atividade da disciplina, isso não vai ser de forma alguma publicado, né? Até porque seria algum tipo de fraude, já que já foi publicado lá no FRJ, mas é isso. Então é só um trabalho da disciplina. Então vocês vão pegar esse esse documento da tese, ele segue um template diferente, que é o do FRJ, vocês vão trazer para dentro do template da UF, tá bom? E vocês vão fazer isso usando os recursos de automatização que, que eu vou explicar, tá? Bom, então, dando início à aula, eu vou abrir aqui um novo arquivo de Word e a gente vai começar falando da construção do sumário, tá? E aí, eu vou fazer um exemplo, depois eu vou lá no template, ver como que isso está lá no template para ver se está ok, se não está, se vocês vão ter que fazer alguma coisa a mais, tá bom? E é isso. Bom, para começar, quando a gente começa a fazer um documento, e a gente sabe que aqui no início a gente vai ter um sumário, deixa eu até botar logo esse sumário, né? Vamos lá em referências, sumário. Reparem que tem estilos diferentes de sumário. Adicionei. Esse sumário que eu estou querendo inserir aqui, ele é um sumário que já vai funcionar de maneira automatizada. Ou seja, como eu não fiz nada ainda, eu não disse para ele nada do que vai entrar no tópico desse sumário, ele está dizendo que não tem nenhuma entrada do sumário, tá? Mas observem o seguinte, tá? Entre os vários tipos de sumário automático que eu tenho aqui no Word, a gente poderia até personalizar esse sumário, né, de acordo com a necessidade. Observem que se a gente fosse fazer isso na mão, a gente ia ter um certo trabalho. Imagina, eu coloco aqui o título 1, vou ter que colocar um monte de pontinhos manualmente e no final o número da página. Aí eu insiro mais coisa no meu documento, o número da página muda. Enfim, é um trabalho manual desnecessário, tá? Então, como que eu faria isso de maneira automática, né? Digamos que o meu trabalho, ele tenha uma introdução. Dentro dessa introdução aqui eu vou ter o texto da introdução. Ele vai ter um capítulo de fundamentação teórica e vai ter aqui o texto da fundamentação da teórica.
Ele vai ter um capítulo de metodologia, texto desse capítulo, resultados e discussões, né? Enfim, estou seguindo mais ou menos aquela estrutura básica que você já conhece, tá certo? Só que eu ainda não me preocupei com formatação, tá? E vou ter, o que mais? Resultados e discussões, conclusões e trabalhos futuros. Por exemplo, né? Vai ter aqui o texto desse capítulo e por aí vai. Depois disso, eu teria referências bibliográficas, né? Vamos botar aqui logo, mas depois a gente fala dela. Referências bibliográficas, e é isso aí, tá? Bom, nada disso aqui aparece no meu sumário. Esse sumário aqui é automatizado. Eu tenho, se vocês observarem no Word, eu tenho a opção de atualizar esse sumário. Olha, se eu clico aqui, ó, atualizar sumário. Ó, ele até dá uma dica, como criar um sumário. Comece aplicando o estilo de título da galeria de estilos ao texto selecionado. Vamos fazer isso? Bom, introdução, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá na página inicial, eu tenho aqui estilos, tá? E tem uma lista de estilos aqui grandes. Então, assim, para fazer essa parte de automatização do sumário, a gente vai trabalhar com esses estilos, tá certo? Tudo que entra no sumário, olha, vamos olhar aqui de novo. Quando a gente inseriu o sumário, aparecia título um, título 2 como um subnível, título 3 como um outro nível, né, um pouquinho mais para a direita. Então, são esses títulos, né, que são estilos, na verdade, que a gente vai utilizar. Por exemplo, introdução. Eu vou colocar aqui título 1. O texto da introdução eu vou deixar no modo normal. O fundamentação teórica, título 1. O texto da fundamentação teórica, normal. Se vocês olharem, o padrão é colocar aqui o estilo normal. Então, tá tudo com estilo normal a princípio. Metodologia, título 1. Resultados de discussões, título 1. Conclusões e trabalhos futuros, título 1. E referências bibliográficas, título 1 também, tá? O que que mudou agora? O que que mudou é aqui, ó. Na hora que eu atualizar o meu sumário, ele automaticamente já coloca esses tópicos, ele coloca os pontinhos, ele bota a numeração de cada página automaticamente. Então, digamos que ao longo do meu texto, eu resolvi incluir aqui um subtópico dentro da introdução, que vamos incluir subtópicos. Vamos lá. Contextualização, seria motivação, objetivos e estrutura do trabalho, tá? Então, cada um desses aqui vai ter o teu texto, né? São subtópicos do capítulo e a gente vai mexer nisso aqui agora, ok? É, beleza, então, ó, contextualização vai ser título 2. Por que título 2? Motivação também. Título 2 isso indica que é um subtópico do capítulo introdução, tá? Opa, errei aqui, né? Objetivos, título 2, estrutura do trabalho, título 2. Na hora que eu atualizar o sumário, olha como que fica. Ó, tem a opção de atualizar apenas o número de páginas ou atualizar o índice inteiro. Eu vou atualizar o índice inteiro. Ele botou contextualização, motivação, objetivos, estrutura de trabalho aqui dentro, tá certo? O que mais que é interessante aqui da gente ver? É a questão da numeração, tá? Então, por exemplo, introdução. Esse é o capítulo um. Eu vou colocar aqui numerado, de forma numerada. Capítulo um, né? Contextualização também. Só que aqui, ó, eu quero que seja o item 2.1, na verdade. Tá certo? Ele está continuando a numeração, então eu tenho que mexer aqui no estilo dessa numeração. Aqui, na verdade. Perceberam? 1.1. Mesma coisa aqui, ó, motivação. E por aí vai. Vou fazer para todo mundo, a título de exemplo, mas é rápido.
Fundamentação teórica aqui também. E aí entra tudo de forma numerada. Tem uma questão aqui, pessoal, que é interessante, que é o seguinte: observem que está todo mundo na mesma página, tá? Isso, dependendo do tipo de documento, isso é possível, tá? No caso de um TCC, geralmente cada capítulo entra numa página diferente, tá certo? E aí, do jeito que está aqui, ó, o sumário já foi atualizado automaticamente com a numeração, mas está todo mundo na mesma página. Digamos que eu queira, não, referências bibliográficas tem que começar numa nova página. Então, no Word também a gente tem o que a gente chama de seção. Quando a gente clica aqui no cabeçalho duas vezes, né, a gente tem aqui a opção de cabeçalho, aqui o rodapé também, né? E a gente consegue ver qual seção que a gente está. Então, eu vou criar uma nova seção só para a gente ver essa informação que não apareceu ainda, porque por enquanto a gente só tem uma seção. Eu vou lá em layout da página e vou colocar aqui uma quebra. Quebra de seção, tá vendo? Inserir uma quebra de seção, iniciar em uma nova página, iniciar a nova seção na página seguinte. Então, primeiro, antes de eu colocar, observe onde é que eu estou. Estou imediatamente antes das referências bibliográficas e eu vou fazer isso, ó. Com isso, o referências bibliográficas ele foi para uma nova página. E observe o seguinte, não é uma questão de, olha só, se eu aumentar a quantidade de texto que eu tenho aqui na seção anterior, ele continua iniciando numa nova página, tá? Porque a gente definiu assim, aquele início de sessão, ele vai ser numa página nova, mesmo que a gente vá colocando mais texto aqui, né? Ele não vai entrar na mesma página do referências bibliográficas. Na hora que eu clicar no cabeçalho agora, observe, eu tenho seção 1 e seção 2, tá? E aí eu vou fazer isso aqui também, ó, depois do sumário. Observem, se eu atualizar o sumário agora, referências bibliográficas já está na página 2, tá? E eu vou fazer o seguinte: depois do meu sumário, eu vou iniciar uma nova sessão, tá? Essa que é a ideia agora. Bom, então layout, não layout, acho que eu não estou no lugar certo também. Pronto. Tá? Então agora eu tenho a seção 1, seção 2, seção 3 é da referências bibliográficas. Na hora que eu atualizar o sumário, tá todo mundo ali na página 2. Só que tem alguns detalhes aí que são interessantes da gente conversar. Por exemplo, tá? Eu quero inserir o número de página do documento. Então, nem sempre a gente quer inserir esse número de páginas na folha do sumário, tá? Então vamos lá. Se eu venho aqui cabeçalho e rodapé, eu posso pedir para ele colocar o número de página em cima ou embaixo, à direita, no meio, à esquerda, aliás, à esquerda, no meio, à direita, vou colocar aqui à direita. E olha só o que aconteceu. Ele fez isso em todas as páginas, né? Mesmo as que são de seções diferentes. Só que naquela página do sumário, digamos que a gente não queira fazer isso, tá? Então o que que eu vou fazer? Layout da página. Tem alguma opção aqui? Hum, calma aí, só um minuto. Ó, mesmo que a seção anterior, tá vendo? A gente vai desmarcar isso aqui em primeiro lugar. Porque senão o que que acontece? Tudo que a gente aplicar na seção 2 vai ser aplicado na seção um também. Então eu vou desmarcar aqui o vincular à seção anterior. E aí agora sim, lá no cabeçalho, eu vou inserir o número da página, tá? Então olha só o que aconteceu. Página do sumário não tem a numeração. A página onde começa o texto tem, e o seguinte tem também, mas porque está marcado, mesmo que a seção anterior. Se a gente não quisesse que tivesse, a gente teria que ter desmarcado aqui antes também, tá? Bom, tem uma outra questão.
A gente às vezes quer que a página onde o texto começa seja a página um, né? Então a gente também pode chegar aqui, ó, e dizer iniciar em um, tá? Olha como é que eu fiz. Eu fui lá, número da página, formatar números de página, e eu disse para iniciar em um. Então, com isso, ó, essa página daqui não estava mostrando nada, o texto começa na página um, continua lá na página 2. Na hora que eu atualizar o sumário, atualizar o índice inteiro, vamos lá. Todo mundo na página um, menos a referência bibliográfica que está na página 2, tá certo? Então, é, sobre títulos e sumários, isso daqui já é assim, o principal, tá? Para a gente não perder esse tempo com a questão de ter que atualizar tudo isso manualmente. Observem que tanto que eu tenho aqui links, né? Aqui no sumário, ó. Se eu passar o mouse em cima, ele fala, aperte Ctrl, né? Se eu clicar aqui em contextualização, ele vai me jogar lá para contextualização. Se eu clicar aqui em referências bibliográficas, apertando Ctrl, ele vai me jogar lá para referências bibliográficas. Então o documento também fica automatizado em relação a isso, tá? Outro ponto que é importante, pessoal, quando a gente gera um PDF desse documento, e eu vou fazer isso daqui agora, primeiro deixa eu salvar esse cara daqui. Vamos salvar aqui na atividade, que eu, de repente eu compartilho esse exemplo com vocês. Exemplo feito no vídeo, tá certo? Então isso aqui eu posso compartilhar junto com o template do TEE, vou compartilhar no Classroom e com o arquivo da tese. Bom, eu vou salvar como agora PDF, tá certo? Quem for fazer o vídeo de títulos e sumários, pessoal, eu sei que é bastante coisa para falar, na verdade. Vocês têm que, como vocês têm um tempo limitado, restrito, vocês têm que focar no que é mais importante lá, tá bom? Bom, salvei o PDF. Vamos lá. Exemplo feito no vídeo. É lógico que eu vou apagar esse PDF até porque ele não está completo. Mas olha só, na hora que a gente gera o PDF, ele mantém os links. Por exemplo, se eu clicar aqui em contextualização, ele vem, né? Se eu clicar aqui em referências bibliográficas, ele vai para a página de referências bibliográficas. Só para mostrar isso daí, porque é uma outra vantagem da gente trabalhar com o documento nesse formato, de forma automatizada dentro do Word, tá? Aí vem agora, para a gente fechar, essa parte de estilos, títulos e sumários, vem a questão de seguir as normas, né? Se a gente olhar o template da UF, por exemplo, tá aqui, tem várias páginas pré-textuais. Quando a gente chega lá na parte textual, principalmente, que é o que a gente está montando até o momento, né? No momento a gente está montando aqui, ó, lista de... A gente estava montando o sumário. Observem que aqui no template esse sumário ele também foi feito de maneira automatizada, mas aqui, ó, se a gente for em introdução, a gente vai ver que está selecionado como título um, mas não está azul. Não está azul igual estava no nosso documento, tá? E aí observe o seguinte, se eu quero mudar o estilo do meu título um e do meu texto normal também, o que que eu tenho que fazer? Ó? Vou com o mouse em cima de título um, botão direito, modificar, e aí digamos que eu quero em vermelho, quero que os títulos sejam em vermelho, dou OK, e automaticamente ele muda todo mundo que foi classificado como título um, né? Eu quero que o título 2 seja em verde, né? Lógico que eu estou dando exemplos ruins aqui, mas é só para ficar bem evidente o que eu estou falando, tá bom? Em relação ao texto normal, o que que geralmente ocorre? Vamos fazer o seguinte, vamos criar um parágrafo maior aqui dentro da contextualização. Caramba, tá pulando linha, não era bem o que eu queria não, mas vamos tentar fazer sem pular linha. Tá, então eu tenho aqui um parágrafo,
e tenho aqui outro parágrafo, né? Vamos lá, vamos botar o tab aqui para nem todo tipo de documento a gente usa o tab, a gente, enfim. Bom, mas vamos pensar nesse texto aqui agora, ó. Ele tá por padrão como calibre 11 e espaçamento 1,08. Então eu vou mudar isso. Eu vou aqui no normal, estilo normal, botão direito, modificar, e aí eu vou selecionar. Eu quero que a fonte seja Times New Roman, por exemplo. Eu quero que o tamanho seja 12. Eu quero esse texto justificado, né? E inclusive isso é uma coisa que o pessoal esquece. Ó, observem que aqui não está justificado, tá? Eu quero um espaçamento. Vamos ver se tem essa opção de espaçamento aqui, ó. Formatar parágrafo. Aí eu vou dizer, eu quero espaçamento 1,5. Esse espaçamento é a distância entre as linhas, ó. Observem um exemplo aqui, ó. Como texto, uma linha está mais próxima da outra. Quando eu botar o espaçamento 1,5, a distância entre as linhas aumenta. É bem comum usar espaçamento 1,5 nesses documentos. Bom, enfim, vou dar um OK. Todo mundo que estava como texto normal mudou, né? Ó, agora aqui, ó, tá como Times New Roman 12, Times New Roman 12 e por aí vai. Ok, pessoal? Então, eu acho que essa parte aqui de estilos já foi, né? A explicação de como fazer aqui no documento. Só que é uma tarefa chata, né? Imagina, eu vou ter que ler o manual da UF para saber qual estilo que eu uso no parágrafo, qual estilo que eu uso aqui nos títulos, né? Entre outras coisas. Então, como que o template ajuda a gente? Porque alguém já teve esse trabalho uma vez, a pessoa foi e definiu aqui, ó, se a gente for lá no título 1, modificar, a gente vai ver, a pessoa já definiu, é Times New Roman, é 12, é texto justificado, espaçamento, acho que isso aqui deve ser o espaçamento 1,5, talvez, né? A pessoa já fez essa configuração. Então, uma vez que a pessoa fez essa configuração, né, esse documento está ali pronto para ser elaborado, sem se preocupar tanto com a formatação, ele recebe o nome de template, tá? Então, quando a gente baixa um template de uma revista, do TCC da UF, ou, enfim, de qualquer coisa, a gente vai conseguir trabalhar em cima dele sem ter que se preocupar tanto com a norma, tá? Então, é isso, gente. Basicamente é isso que vocês vão ter que fazer nesse trabalho, é pegar um outro documento e trazer o conteúdo dele para cá, tá? Sem essa preocupação de formatação, mas automatizando. Então, por exemplo, tá? O capítulo 2 aqui se chama Teorias e Conceitos. Então, basicamente, vocês vão lá no capítulo 2 e vão mudar aqui para Teorias e Conceitos e vão trazer o conteúdo parágrafo a parágrafo, né, para cá. E aí, toda vez que vocês fizerem essa migração do conteúdo desse PDF para o Word, vocês vão ter que se preocupar com algumas coisas. Por exemplo, olha, nesse documento aqui, a gente tem referências bibliográficas ao longo do texto, então a gente vai botar num formato parecido, né? Repare que a referência bibliográfica aqui, ó, ela tem link. Se eu clicar aqui na 17, eu vou lá para referências bibliográficas e vou ver que referência é essa, né? Tá vendo? Ó? Eu estou aqui no capítulo de referências bibliográficas. O link me jogou para cá. Da mesma forma, quando a gente for falar de figuras, né? Esse capítulo aqui tem figuras, ó, figura 2.1, clico aqui, eu vou para a figura 2.1, vou para a legenda dela. Tudo bem, ela está imediatamente abaixo, mas a gente pode citar a figura 2.1 em outro capítulo, né? Então ele clicar no nesse 2.1 vai me trazer para esse ponto, tá? Agora isso aqui é o template da copy, o da UF tem diferenças, né? Enfim, aí a gente vai falar sobre isso. O objetivo é a gente fazer essa automatização em cima do template da UF. Se a gente olhar o template da UF, vamos ver se tem exemplo de figura, ó. A figura vai em cima, ela não vai embaixo. Então vocês vão ter que prestar atenção nisso. Embaixo tem uma fonte, né? No caso desse documento aqui, pessoal, eu já adianto para vocês que as figuras, elas são, se não todas, quase todas, de autoria minha, né? Esse documento é meu
E quando ela não é de autoria minha, vai ter uma referência. Eu acho que não tem esse caso. Talvez tenha situações em que ela foi adaptada de algum lugar. Vamos dar uma passada. Eu acho que vai aparecer uma figura por aqui que foi adaptada de outro documento. Essa aqui, ó. Eu botei adaptada da referência 26. Então, assim, na hora que vocês tiverem uma situação desse tipo, vocês lá no template da UF é diferente, né? Então vocês vão ter que colocar em cima a descrição e embaixo fonte adaptada de tal lugar. Ou se fosse uma cópia direta de outro lugar, fonte, botar direto aqui a referência, tá? E é isso, né? Vamos seguir e vamos começar a falar dessa parte de figuras, tabelas e equações, tá? Então observem. Aqui no capítulo 2 que vocês vão ter que migrar para lá. Aliás, vocês vão ter que migrar para lá capítulos 1 e 2, tá? Para o template da UF. Vocês têm figuras, vocês têm equações, tá? Olha como a equação aparece aqui, ó, com a numeração à direita. Ah, no template da UF talvez não seja assim. Aí a gente vai olhar e vai ver como que é lá e vai botar no formato de lá, tá bom? A gente deve ter tabela também, ó. Eu acho que a gente passou por uma tabela. Então agora a gente vai falar dessa questão de figuras, tabelas e equações, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui primeiro no template da UF, que tem exemplos, tá? Então tem exemplos de citações. Olha, no caso dos exemplos de citações, esse template aqui não ajuda tanto, ele descreve a regra, tá certo? Aqui eu acho que eu vou tentar simplificar um pouquinho a vida de vocês quando a gente chegar lá. Exemplos de figura e tabela. Tá aqui, ó. Automatizado, será? Tá, olha só. Esse cinza, esse cinza aqui, ó, ele só aparece por estar automatizado. Mas aqui no template, ó, ele não mencionou a figura 1 no texto, né? Coisa que a gente sabe que tem que fazer. Tabela, tá automatizado? Não sei. Ah, aqui, ó, aqui deve estar. Tá. Equação, ó. Olha a forma como a equação foi inserida, com a numeração aqui, ó. É diferente da UFRJ. Na UFRJ, vamos voltar na equação. Tem aqui 2,7. Aqui a gente vai ter uma numeração 1, 2 e vai seguindo ao longo do texto, tá? E a gente ainda vai fazer um pouco melhor do que está aqui. Aqui a equação ela está alinhada à esquerda, a gente vai tentar centralizar ela, vai ficar melhor e não vai estar violando o template não, tá? Bom, mas vamos lá. Voltando aqui para o nosso documento teste, nosso documento para explicar, eu vou começar falando de figuras, tá bom? Bom, digamos que aqui na contextualização eu quero inserir uma figura, tá? Então eu vou lá, inserir imagens, né? Eu posso pegar do dispositivo, eu vou pegar uma imagem online qualquer aqui. Essa maçã, por exemplo. Inserir aqui uma. Deu erro? Vamos tentar de novo. Aqui, tem uma figura de uma maçã, tá? Vocês, nessa altura do campeonato, vocês já devem saber que a gente não vai deixar a figura solta no texto. Toda figura que a gente apresentar, a gente precisa falar sobre ela, né? E aí, pelo template da UF, não que a gente vai fazer igual aqui nesse exemplo, essa legenda ela aparece em cima, tá? O mais comum é aparecer embaixo, tá certo? Mas isso tanto faz. Aí eu quero falar sobre essa figura, eu quero botar uma legenda nela, tá? Então eu vou fazer diferente do template da UF, que é o mais comum, apesar de ser diferente, e eu vou aqui em referências, referência cruzada, não, inserir legenda, tá? Eu tenho já alguns estilos pré-definidos aqui, ó. Figura, por exemplo. Então eu vou colocar a legenda aqui, foto de uma maçã. E isso aparece aqui embaixo, né? Esse texto que aparece aqui embaixo, ele também está associado a um estilo, ó, estilo legenda. E aí a gente também pode modificar, ó, eu quero que ele seja centralizado,
eu quero que ele seja Times New Roman 12 mesmo, eu quero que a cor dele seja, vamos botar alguma coisa aqui para ficar diferente? Laranja, e é isso, tá bom? Lá no template, isso também já deve ter sido definido, ó. Vamos olhar esse texto aqui, ó. Ah, não, ó. Aqui não foi definido, aqui botaram corpo de texto, né? E então, assim, significa que a legenda, ela tem a mesma definição do corpo de texto. Então, assim, na hora que vocês inserirem uma legenda aqui, vamos fazer o teste. Ó, referências cruzadas. Vamos inserir aqui uma referência de uma figura. Não, calma aí. Inserir legenda, figura. Vamos botar um nome aqui, teste. Olha, ela entrou com uma formatação diferente, né? O legenda aqui tem uma formatação diferente. Quem fez o template não teve essa preocupação, tá certo? Então, assim, se a gente quiser, a gente pega a configuração lá do corpo do texto, né? Que é o quê? Times New Roman 12 justificado, espaçamento 1,5. A gente pode chegar aqui no legenda, modificar e botar a mesma coisa. Times New Roman 12, a cor preta. Eu vou botar centralizado, né? Assim, mas não, não vou botar justificado mesmo, né? Pra gente não fazer diferente. Tá certo? Eu geralmente acho que centralizado fica mais interessante. Espaçamento 1,5, é isso? Aqui é o espaçamento. Vamos conferir. É isso aí. E é isso, ó. Ah, ficou em negrito ainda. Pô, não quero em negrito, tá? Tinha aqui uma questão de tabulação a princípio, né? Reparem que, não sei se isso foi feito manualmente, tá certo? E é isso, né? A gente tem esse recurso para configurar o que não foi configurado. Já adianto que esse template aqui do TCC da UF, ele é falho em alguns pontos, então vocês vão ter que mexer. Bom, mas aqui voltando para o nosso exemplo, a gente tem foto de uma maçã, é a figura 1, tá? E aí na hora que eu for chamar no texto, o que que eu vou fazer? Eu vou em referências, referência cruzada, e eu não vou escrever a figura 1, eu vou chamar a referência cruzada. Se eu só chamar ela direto, olha o que aparece aqui, ó, no meu texto, ó. Figura 1, foto de uma maçã. Pô, não é isso que eu quero. Vou dar um Ctrl Z, tá bom? Por que que não é isso que eu quero? Não é isso que eu quero, porque eu não quero que apareça o nome inteiro da legenda. Eu vou de novo, referência cruzada, e eu vou pedir para mostrar apenas nome e número. Então, olha a diferença agora. Eu, no meu texto, eu consigo escrever, ó. A figura 1 apresenta a foto de uma maçã. E aí o resto do texto. Tudo bem? Uma coisa interessante, ó. Eu não vou mostrar aqui a questão de como fazer lista de figuras, tá? Mas no template da UF, isso já existe. Então, ó, quando eu coloquei aqui a legenda da figura 2 teste, né? Que eu já tinha até apagado. Se a gente for lá na lista de figuras, acredito que isso vai ser atualizado de forma automática. Vamos lá. Lista de figuras. Tá aqui. Atualizar campo. Atualizar o índice inteiro. Ele incluiu aqui a figura 2 teste. Pô, mas aí eu vou ter que ir em cada lista dessa e fazer essa atualização um a um no final? Não, eu vou dar um Ctrl T, Ctrl T de tatu, que seleciona o documento inteiro. Eu vou dar um F9 para atualizar o documento inteiro e vou botar, ó, atualizar o índice inteiro. Ele está falando aqui do índice de ilustrações. Depois, enfim, atualizar o índice inteiro. Sumário, atualizar o índice inteiro. E aí sim, ele atualiza automaticamente todas as listas, tá? Eu falei Ctrl T e F9 porque eu tenho isso mais ou menos de cabeça, mas com certeza tem outra maneira de você selecionar o documento inteiro e atualizar o documento inteiro de uma vez, tá bom? Onde estávamos? Na figura, né?
isso tudo foi um teste, ó. Vamos tirar aqui essa legenda de novo. Vamos dar um Ctrl T, F9 e atualizar tudo de novo. Acho que eu fiz errado, né? Porque eu quero atualizar tudo mesmo, não só o número de página. E aí, se a gente olhar de novo lá, a lista de figuras, vai ter saído aquele teste 2 que eu coloquei. Saiu. Ok? Bom, voltando para cá. Então, eu não vou falar de como montar a lista de ilustrações, tá? Quem tiver curiosidade depois dá uma pesquisa. Mas o template que vocês vão trabalhar em cima, ele já tem essa lista de figuras. Então, se vocês não fizerem automatização, vocês vão ter que inserir as figuras ali manualmente, né? E isso é outra coisa que dá trabalho. Ah, mas por que que dá trabalho, né? Porque a gente geralmente pensa em documentos pequenos que a gente já concluiu. Então vamos começar a mostrar por que que é interessante a gente automatizar. Imagine que vocês escreveram aqui o documento, entregaram para o revisor, para a banca, né, que é o TCC de vocês, e aí a banca pediu, não, inclui lá uma figura no início do texto, tá? Então, para ilustrar essa situação, eu vou incluir uma nova figura aqui, online também. Vou pegar aqui um avião, tá certo? Eu vou centralizar ela, vou inserir aqui, ó, referências, inserir legenda, é uma figura, vou botar o texto, foto de um avião. Essa agora é a figura um. Pô, essa daqui não deveria ter virado 2? Sim, mas a gente não atualizou o documento. Aqui virou, o texto ainda não, tá? E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro caso aqui, ó. A figura 2, referência cruzada. Vou selecionar agora a figura 2. Já está selecionado apenas nome e número. A figura 2 mostra um avião, certo? Ah, só que eu fiz errado, porque não é a figura 2, né? Eu peguei a da maçã. Vamos corrigir isso aí. Eu quero a figura um, que é a do avião. Tudo bem? E aqui ainda não atualizou, tá? Observem, né? Eu vou correr com as setinhas do teclado, ó. Olha como está o texto aqui, olha como eu entro na referência cruzada, como ele fica todo selecionado. Isso é uma indicação de que vocês automatizaram, tá? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, ó. Ctrl T de tatu, F9 para atualizar o documento inteiro, tá? Aí agora sim ele corrigiu tudo, não só os sumários, mas aqui que estava a figura um de maneira errada, ele atualizou para a figura 2. É melhor do que eu ir manualmente aqui, ó, com o botão direito e pedir para atualizar o campo, né? Porque observe, eu incluir a figura do avião, eu teria que atualizar tudo que vem depois, todo o texto. Esse documento pode ser grande, pode ter muitas figuras. Então, atualizar todo mundo de uma vez é uma vantagem, tá bom? E eu acho que é isso, pessoal. Então, já deu para ter uma ideia de que fazer essa automatização vai facilitar a vida, né? Porque, principalmente por essa questão de renumerar, às vezes você quer tirar uma figura ou quer acrescentar uma nova figura e fica essa questão, né, de, pô, vou ter que modificar todo o texto? Não. E sem falar que se a gente fizer a configuração do documento de maneira adequada, ele já vai ficar no estilo certinho também, para a gente não ter que se preocupar. O mesmo raciocínio, pessoal, só que eu vou fazer aqui embaixo, vou fazer na fundamentação teórica, ele vale para tabelas, tá? Então, vamos ver o que que o template fala de tabelas? A princípio, teria que dar uma lida, né? Mas assim, a princípio eu não estou vendo nada de excepcional, não, tá? Por que que eu estou falando isso? Se você olhar as tabelas lá no documento da COP, existe uma regra parecida com o que você vê em artigos científicos, né? Essas tabelas elas não podem ter linhas verticais, né? No template que elaboraram, pelo menos, não tem essa informação. Pode ser que até que tenha no manual e a pessoa deixou passar, mas aqui em termos da disciplina, a gente vai ignorar se tem essa questão de alguma norma adicional que não está no template para elaboração dessas tabelas. Eu acho que não, tá bom? Bom, a gente tem algumas opções aqui para inserir a tabela. A gente pode criar ela dentro do próprio documento, né? E aí aqui a gente
formata, né? A gente vai ter uma aula falando dessa formatação de tabelas, mas basicamente a gente consegue estipular qual é a cor de cada linha, onde é que tá. Fiz errado? Não, fiz errado. É aqui. Enfim, aí a gente preenche aqui do jeito que a gente quiser. O importante é que a gente tenha uma tabela. Uma outra coisa que é muito comum é porque às vezes essas tabelas, elas são resultados de experimentos. E a gente faz, na verdade, elas no Excel. E lá no Excel a gente faz contas, né? Então é uma planilha que parte dos dados são preenchidos automaticamente, tá certo? Então, deixa eu mostrar os dois exemplos aqui, tá? Eu não vou, de fato, preencher nada, só quero ter uma outra planilha para levar para lá na forma de figura, tá? Então, essa primeira planilha a gente consegue editar aqui no próprio Word. A segunda planilha que eu vou colocar, a segunda tabela, ela já vai vir colada, vou botar colar especial, imagem meta-arquivo avançado, e a gente consegue mexer no tamanho dela assim, né? A princípio ela não está linkada com o Excel, tem até a forma de linkar, tá certo? Mas enfim, isso aí é outra questão. O fato é que a gente tem aqui essas duas tabelas e muitas vezes a gente vai preferir ter um arquivo de Excel onde a gente faz os nossos cálculos e depois a gente só copia e cola para cá, do que de fato montar essa tabela no documento de Word e editar, tá? Não costuma ter muita vantagem trabalhar assim, montando a tabela diretamente aqui no Word, mas também, dependendo da situação, não tem problema nenhum, tá? A única situação que eu acho ruim é quando você faz contas aqui dentro dessa planilha. E aí você teria que, se você fizesse as contas no Excel, salvasse esse arquivo e depois copiasse e colasse a tabela, seria melhor. Bom, de qualquer forma, a gente tem aqui duas tabelas, tá? E aí a gente vai colocar a legenda delas, né? Se vocês olharem no template da UF, essa legenda vem em cima, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou fazer isso. Eu vou colocar a legenda em cima. Referências, inserir legenda. Eu vou selecionar aqui, ó. Ó, reparem que eu tenho aqui dentro do inserir legenda, eu tenho opção do tipo de legenda. Eu tenho equação, figura e tabela, tá certo? Então eu vou começar, vou botar agora a tabela, né? Uma descrição qualquer, porque não tem nada nessa tabela, e está aqui, né? Entrou centralizado, porque a gente configurou, né? Entrou na fonte que a gente configurou, na cor que a gente configurou, e vou fazer a mesma coisa aqui embaixo para a tabela 2. Então, referências, inserir legenda, tabela 2. Vamos botar um texto aqui qualquer também, porque não tem nada nessa tabela, e está aqui, tá? Aí, enfim, às vezes, né, aí depende do, de onde que a gente está publicando, mas às vezes a legenda ela pode ter uma entrelinha. Vamos mudar aqui, ó, modificar. Aqui eu vou botar uma entrelinha simples mesmo. Se tiver um espaçamento depois, ó, depois 10 pontos, eu vou tirar, por quê? Estou fazendo isso só para a legenda ficar mais próxima do, do que vem depois dela, de fato. É lógico que eu acabei mexendo aqui na figura também, não ficou legal, porque essa legenda da figura ela vai embaixo também. Vou desfazer, mas só para mostrar que é possível configurar isso também, tá bom? Ok. Então, ó, vamos escrever aqui. A tabela um é o mesmo procedimento, né? Aqui já não tem novidade. Eu vou em referências, referência cruzada. Eu vou selecionar aqui tabela e vou pedir aqui apenas nome e número. A tabela um apresenta três pontinhos. Aí aqui, ó, a tabela 2, mesma coisa, referência cruzada, apresenta. Pô, legal, aqui eu fiz na ordem, né? Então é como se o uso das referências cruzadas nem tivesse ajudado muito, tá certo? Porque, afinal de contas, eu poderia escrever tabela um, poderia escrever tabela 2, nem ter esse trabalho. Mas só para ilustrar, né? Vamos lá, eu quero mudar a ordem. Alguém pediu, achei que ficou melhor durante a escrita, senti falta de ter essa informação da tabela 2 antes. Então, recortei
Vou jogar aqui, ó, para cima, né? E aí, ó, ele ainda não corrigiu a numeração de lugar nenhum com esse recorte que eu fiz. Ctrl T, F9, atualizar o índice inteiro. Pronto, tabela um agora, a numeração das tabelas foi corrigida, tá certo? Então é parecido, tá? A questão da figura e da tabela ela é muito parecida, não tem muita novidade. Já equações tem um pouquinho, tá? Tem um pouquinho de novidade, sim. Bom, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Para ilustrar, eu vou pegar, em primeiro lugar, uma equação aqui desse trabalho e a gente vai tentar construir ela, tá? Ó, essa é a equação 2.9, tá? Vamos primeiro falar de como que a gente insere equações no Word. Em primeiro lugar, para inserir uma equação, tem alguns atalhos, né? Vamos fazer aqui, ó. Eu poderia dar um Alt igual, ele entra no modo de equação, ou então eu vou inserir objeto aqui, equação, tá? Aí como que funciona? Ó, eu estou fora da equação, quando eu clico dentro da equação, aparece essa aba aqui, e aí tem os recursos para a gente construir a equação. Também tem atalhos de digitação. Eu vou fazer das duas maneiras para vocês verem, né? Por exemplo, a gente vai ter que procurar essa letra grega, né? Que letra grega é essa? Se a gente olhar aqui, ó, talvez não apareça, porque a gente está na aba de matemática básica. Eu vou mudar para letras gregas e aí a gente vai procurar aquela letra grega, eta, certo? É o eta? Parece que é, né? Tá parecido, pelo menos. Tudo bem? Eta é igual a... Ah, eu quero fazer aqui a fração, tá certo? Então eu vou... Aqui, ó, fração. Isso aqui é o tipo de coisa que vocês vão ter que dar uma fuçada e ir vendo como que vocês fazem coisa a coisa, né? Aqui, ó, HC2 paralelo. Então, como que a gente vai fazer isso, ó? Subscrito ou sobrescrito. Agora eu estou na dúvida se vai ser esse ou se vai ser esse. Provavelmente esse aqui. Vamos testar. H, aqui, C2, e aqui eu vou botar o símbolo de paralelo. Não ficou exatamente, né, o que eu esperava, não. Mas vamos lá. Geometria, aqui tem o símbolo de paralelo, ó. Não ficou parecido, perceberam? Eu vou fazer um outro aqui do lado, e aí a gente avalia, tá? Então aqui vai ser assim, ó. É, poderia até ser. Eu até gostei mais dessa anotação de agora do que o que a gente vai fazer agora. Paralelo, HC2. Ficou mais parecido, certo? Então assim, a gente vai fazer que nem esse segundo, que está mais parecido, tá bom? Vou copiar o que está aqui, ó, no numerador, vou jogar para o denominador e vou só modificar. HC2, aqui onde estava paralelo, eu vou mudar para perpendicular. Então assim, usar essas equações já dá um certo trabalho, tá? Mas o nosso objetivo aqui nem é esse. Isso aí vocês vão ter que dar uma fuçada para fazer a tarefa. Não é nada do outro mundo, é só mexer ali, procurar que vocês vão encontrar, mas já dá um certo trabalho. Bom, é, tem que botar o ponto, né? Observem que as equações elas são pontuadas também, certo? Paralelo. Assim, à medida que vocês pegarem agilidade, deixa eu mostrar uma coisa aqui, ó. Acho que é assim, barra partial, espaço. Não, acho que eu fiz errado. Calma aí.
Vamos olhar. Se a gente botar o mouse aqui em cima. Ah, não, já sei. É só fazer assim, ó. Barra, um. Ele já bota assim. Aí depois a gente edita. Eu quero fazer o HC2. Quero fazer, sei lá, um elevado a um, certo? Aqui eu quero botar um underline, né? E por aí vai. Então, assim, é possível fazer tudo isso diretamente digitando à medida que a gente pega agilidade aqui no Word, tá? Mas enquanto isso, enquanto vocês não pegarem, vocês podem ir olhando. Por exemplo, a letra ETA, né? Barra ETA, espaço. Eu não precisaria ficar procurando ali a letra grega ETA. Ah, o sinal de paralelo. Ó, na hora que eu boto o mouse aqui em cima, olha o que ele aparece escrito ali, barra paralelo. Então, ó, barra paralelo, né? Enfim. Aí a gente acaba que só tem que procurar o que a gente não tem na cabeça de fato. Montei essa equação, né? E agora eu quero numerar ela, né? Eu quero usar a referência cruzada. Qual que é o problema agora, pessoal? Referências cruzadas, referências, né? Vamos lá, inserir legenda. Eu tenho aqui equação e quando eu adiciono uma equação, olha como que ela vai para o documento. Primeiro ela pegou a linha inteira, né? Então assim, vamos botar embaixo essa referência cruzada. Inserir legenda de equação, tá aqui, ó. Olha como que ela veio, né? Veio escrito equação um, mas pô, não é assim, né? Olha só como que tá a equação, ela parece uma numeração entre parênteses, tá certo? Ou seja, esse padrão do Word não vai servir pra gente. Esse que é o ponto, tá? Então, o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que criar um novo padrão, porque esse que veio por padrão aqui no software não serve. Então, já que não tem essa opção, a gente vai criar um novo rótulo. Esse novo rótulo vai ser só um parêntese aberto, ok. E aí, na hora que a gente for inserir, a gente fecha. Talvez tenha que dar um espaço aqui, e é isso, né? Deixa eu fazer na linha de baixo. E aí, se for necessário, né, observe o seguinte, ah, tá em itálico, eu não queria em itálico. Na verdade, eu acho que essas legendas, elas não são em itálico no modelo TCC da UF, tá? Ó, não são. Então, como está todo mundo associado a esse legenda aqui, a gente poderia criar um estilo novo também, tá? Como está todo mundo associado a esse legenda, eu vou tirar esse itálico que está atrapalhando, tá bom? A numeração está aqui, ó. Ah, vamos botar na mesma linha. Pô, na hora que a gente bota na mesma linha, aí bagunça tudo, né? O que eu teria que fazer? Eu teria que ir dando espaçamento, mandar centralizar e dar espaçamento, aí tem que ter espaço antes também, senão ele vai muito para um lado, né? Fica um negócio difícil de organizar, perceberam? Aí o pulo do gato é o que eu vou fazer agora, tá? Vamos lá. Eu vou criar uma tabela, tá aqui, três posições, tá? E aí assim, eu posso mexer na largura aqui dessa tabela, tá? Se eu quiser, ou eu faço desse jeito que eu fiz manualmente, ou eu venho aqui, ó, em propriedades da tabela, coluna, né? Aí eu digo, ó, isso aqui todas as colunas estão com o mesmo tamanho, né? Eu vou botar coluna um com 1 centímetro, a coluna 3 com 1 também, a coluna 2 é que eu vou botar maior, tá certo? E assim, a rigor, o que que a gente quer? Deixa eu desfazer aqui, ó. A gente quer que pegar toda a largura, né, da tela ali. Então, se a gente tinha ó, 4.99, 4.99 e 4.99, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar 1.99, ou seja, tirei 3 unidades. A coluna 2 eu vou botar 1.99 também, tirei 3 unidades. E aqui eu vou botar 10.99, que são as 3 unidades de cada coluna que eu removi. Tá certo? Então eu posso fazer isso. Que mais? Aqui dentro da tabela, eu vou querer. Vamos lá, vamos mais um pouco. Propriedades da tabela. Eu quero o alinhamento, ó, disposição do texto.
centralizado verticalmente, e é isso. Vamos jogar essa equação aqui para dentro, tá? E vamos jogar a numeração da equação aqui para dentro. Aí olha só o que que eu consigo fazer. Na célula do meio eu consigo alinhar a esquerda, a direita, centralizar. E na célula da direita eu consigo alinhar a direita. Eu consigo, no caso aqui, ó, a célula da direita ela está alinhada à direita, a célula do meio está centralizada. Eu consigo na mesma linha botar alinhamentos diferentes. Essa aqui é a vantagem de fazer dessa maneira. Ah, mas tudo bem, ficou mais próximo, né, do que tem lá no template, ó. Ficou até melhor do que esse aqui porque a equação está centralizada, ela não está à esquerda. Quem fez a tabela aqui usou só duas células, só duas colunas. A gente está usando três. Para a gente não ver as linhas, né, o que que a gente pode fazer? Chegar aqui e tirar as bordas, né? Ah, essa tabela está ocupando muito espaço, né? A gente pode vir aqui nela e remover, ó, o espaçamento de um e-mail. Enfim, isso aí são coisas de formatação que a gente pode fazer passo a passo. Ao longo do texto, né? Como é que a gente chama? Ah, equação. Aí aqui nesse caso a gente escreve, porque a gente criou a referência, né? Referência cruzada. A gente vai procurar, ó, aquele que a gente criou, só tem uma equação, vai inserir e vai fazer o comentário que a gente quer sobre essa equação, tá? Ah, e depois eu vou ter que fazer uma outra equação. Pô, vou ter esse trabalho de criar a tabela de novo? Não, né? Eu venho aqui, copio o que eu já tinha feito, apareceu com a mesma numeração, mas se eu atualizar o documento, essa segunda vai virar a equação 2, né? E aí eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó. A equação, vamos lá. Referências, referência cruzada, número 2, inserir, e é isso, tá? Quero trocar de ordem. Tudo bem. Se eu trocar de ordem, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu para as figuras. Ó, 2 está primeiro. Atualizei o documento. Vamos lá, vamos atualizar agora. Aí ele corrige, né? Ele vai numerar por ordem de aparição do texto, tá bom? E é isso que a gente vai fazer aqui no caso do template da UF. Quem quiser deixar a equação na esquerda também pode, eu não vejo vantagem a princípio, mas é possível, tá bom? Então a equação é um pouquinho mais complicada, dá um pouco mais de trabalho. E aí sim, beleza, pessoal, vamos agora para referências bibliográficas, tá? Então esse documento aqui, ó, a gente já falou dos estilos, né, da construção do sumário. Agora a gente vai para referências bibliográficas, que é um tópico delicado. Porque assim, à medida que a gente vai apresentando o conteúdo ao longo do trabalho, a gente precisa ir referenciando, né? Tem uma frase que não foi da minha cabeça, eu preciso dizer quem é o autor dessa frase, e isso é um negócio meio chato às vezes, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar alguma frase aqui da tese mesmo, vamos lá na introdução da tese. Ó, então, digamos que eu estou colocando essa tese aqui no Word, né? Então, tô lá, é parte do trabalho que vocês vão fazer. Estou aqui na introdução. Primeira frase é essa. Ih, veio com linha? Tudo bem. Aí, pessoal, não tem jeito. Vocês vão ter que ir lendo e corrigindo, tá? Mas assim, se passar alguma coisa, não se preocupem, porque o objetivo do trabalho, vocês já sabem que é muito mais na parte de formatação. Então, passou alguma coisa aqui no texto, não tem problema. Ó, mais de 100 anos após, pô, de copiar do PDF, ficou estranho, né? O uso destes materiais, devia estar justificado. É porque aqui ele está pulando linha. Então vocês vão ter que ir colocando os parágrafos, lendo e corrigindo. Mais de 100 anos após a descoberta dos supercondutores, o uso desses materiais ainda não é bem aceito pela indústria. É trabalhoso? É, um pouquinho, mas vocês são
8 pessoas por grupo, né? Enfim, acho que tem grupos com menos pessoas, mas ainda assim não chega a ser um problema. Em geral, dificuldades relacionadas à manutenção, né? Estou corrigindo aqui o texto. Tamanho e custo do sistema de refrigeração fazem com que os investidores sintam-se mais confortáveis em utilizar tecnologias convencionais. E aí vamos focar nesse um aqui, né? Porque nessa frase, esse um aqui, ele faz referência a algum documento, tá? Ele está dizendo, ó, isso que eu estou falando veio desse documento, né? Então, a gente vai, o que que a gente teria que fazer? Eu coloquei essa numeração, porque no caso da UFRJ, o padrão era assim, né? É o mesmo padrão do I3E em artigos científicos. E no caso de vocês, vocês no TCC vocês têm a opção de usar essa notação ou então seguir a BNT, que é um formato um pouquinho diferente, tá? Mas eu vou tentar mostrar o exemplo aqui com dessa maneira numerada. Eu acho que seria legal para esse trabalho todo mundo fazer de forma numerada, na verdade. Bom, vou lá. Vamos abrir aqui o documento, vamos ver que referência é essa, ó. Do jeito que está aqui, eu consigo até clicar e ir para a revista, ok? Aí, lógico, vocês já sabem, quero baixar o artigo, tal, se não tiver acesso de casa, tem que logar no CAF, enfim. Mas aqui tem os dados do artigo. A gente pode, inclusive, deixa eu ver, exportar aqui os dados de citação. Vamos ver. E olha só, ele já abriu no Zotero, eu nem sabia disso. Deixa eu ver. Interessante, ó. A gente vai falar do Zotero daqui a pouco, mas vamos baixar em outro formato, então. Tá? Aí eu tenho aqui os dados do artigo, tá? Nem sempre, assim, quando é um artigo, geralmente é fácil obter essas informações aqui, tá bom? Mas nem sempre. É, vamos lá. Onde que eu estava? Esse aqui é o template. Aqui é o exemplo, né? Então, basicamente, a gente quer colocar lá no capítulo de referências bibliográficas essas referências que a gente está usando. E, pô, vamos olhar no template como que isso é feito, né? Lá no template não tem exemplo, né? Aliás, tem exemplos aqui, ó. Vamos ver se tem aqui de artigo. Livro, aí tem uma série de exemplos. Vamos procurar aqui por artigo. Não tem um exemplo de artigo, né? Ah, calma aí. Exemplo, artigos de revista. Né? A gente teria que ver esse formato aqui e colocar igual, tá certo? Mas provavelmente o template da UF, ele segue a NBR e eu acho que aceita essa numeração também, ó. Eu tinha a sensação, aqui não está falando de ordenar de forma numérica, mas eu tenho quase certeza que serve também e a gente vai fazer assim de qualquer jeito para esse trabalho, tá bom? Depois para o TCC, vocês vão ter que conferir isso. Eu acho que é possível sim, tá? Mas tem mais de uma maneira de se. Depois a gente vai falar disso aqui com exemplo. O chato é que eu entrar aqui manualmente com essas informações é algo muito chato, tá? Então o Word, ele tem uma ferramenta que facilita um pouco essa vida. Ele tem aqui, ó, bibliografia,
E aí é igual o sumário. Ele, por enquanto, a gente não especificou nada, então ele não mostra nada. Mas eu posso mudar o texto aqui também para referências bibliográficas, né? Dá aqui um F9 e não entrou nada porque a gente não definiu nada, tá bom? Dá um F9 de novo só para ver nada. Ok. Vamos mostrar o que que a gente tem que fazer então para chamar aqui da maneira correta, tá? Essa referência. A gente precisa cadastrar ela. Se a gente não quiser fazer manualmente, que é um saco, a gente vai ter que cadastrar ela aqui no Word, tá? Dá muito trabalho. Cadastrar no Word também dá muito trabalho. Isso leva a gente para um uso do Zotero, que é daqui a pouco eu vou explicar, tá bom? Bom, aqui no Word, olha, em referências, nessa aba aqui de citações e bibliografias, eu tenho gerenciar fontes bibliográficas. E aí eu posso cadastrar uma nova referência. Então eu vou tentar cadastrar, ó, esse artigo. Vamos procurar artigo em um periódico, tá certo? E aí eu teria que pegar aquele TXT que eu baixei com os dados e colocar as informações aqui, ó. Então, por exemplo, autor, né? São vários autores, né? Eu não sei se eu consigo entrar com todo mundo de uma vez, mas vamos copiar essa linha aqui dos autores e vamos ver. Olha, entendeu como sendo uma pessoa só. Então, se eu quiser fazer direito mesmo, eu vou apagar aqui, eu vou botar em editar, e aí eu vou botar um por um. Então, o primeiro é o Daniel, né? Daniel, sobrenome, nome, Daniel. Adicionei. Vamos ver quem é o segundo. Esse cara aqui, ó. Adicionei. O terceiro autor é esse cara. O quarto é esse aqui. Trabalhoso, né? Você vê, a gente ainda tá no nome, tá certo? Adicionei, dei OK. Quais são os outros dados? Qual o título do trabalho? Tá aqui. Título do periódico, Cryogenics. O ano de publicação, 2014. Mês, dia, páginas, nem tudo isso é necessário, né? Páginas eu vou botar 25 a 30. Mês, será que tem o mês aqui? Deve ter. O mês não veio, veio o volume. Enfim, né? Se estou sentindo falta de algum campo, eu posso clicar aqui, mostrar todos os campos, e aí tem cidade, tem editora, tem uma série de coisas aí que a gente poderia colocar a mais, tá certo? Eu vou no básico aqui. Vou botar só essas informações mesmo. Se eu quiser mês e dia, eu não sei se lá na página eu acho. Deixa eu ver. Tem, ó. Maio, junho, enfim. Não vou preencher, tá? Vou deixar assim mesmo. Preencher só essas informações. Está cadastrado aqui. Vou fechar. E aí a diferença é que agora que eu cadastrei, eu consigo vir aqui em inserir citação e vai aparecer essa referência para mim. Tá vendo? Olha a diferença, ó. Esse primeiro aqui que eu estou passando com o cursor, o da direita, ele não aparece selecionado. O da esquerda aparece. Tá vendo? À medida que o cursor vai para cima dele, ele fica selecionado. É porque esse daí foi inserido de forma automatizada. E aí o que que acontece agora? Se eu for lá nas minhas referências bibliográficas, eu mando atualizar e ele vai mostrar aqui todo mundo, tá certo? Outra coisa interessante, pessoal, é que aqui no próprio Word, nesses recursos de referências, né, onde a gente cadastra referência, insere a citação e tal, a gente consegue mudar a norma que a gente está seguindo. Então, por exemplo, eu estou usando essa aqui do I3E, que é numerada, eu consigo mudar aqui para outras normas, né? E aí a gente teria que ver qual dessas normas aqui é parecida com a exigida pela UF.
tá? E aí, assim, para esse trabalho que vocês vão fazer na disciplina, eu quero que deixe essa norma do I3E mesmo, só que vocês não necessariamente precisam fazer dessa forma, que eu ainda vou explicar o Zotero, que é uma ferramenta que facilita a vida, tá? E aqui no texto também, olha só, vou trocar a norma, a forma de apresentar aqui no texto também muda, né? Chicago, perceberam? Eu vou deixar essa, I3E, tá? Mas aí vocês viram a dificuldade que é, né? Ok, a dificuldade, ela é basicamente, não é para eu inserir a citação ali no texto, a dificuldade é no cadastro de referências, que dá um trabalho. É lógico que à medida que eu vou construindo a minha base, né, se vocês olharem aqui, ó, tem uma lista mestra, tem a lista atual que é desse documento e tem a lista mestra. Então, assim, se a gente usar esse recurso de forma correta, a gente vai criando uma base de dados aqui e à medida que a gente vai trabalhando, a gente geralmente cita os mesmos artigos, né? Então, o que a gente já tiver na nossa base, a gente não vai precisar cadastrar de novo. Então, facilita um pouco a vida de qualquer maneira, tá? Mas esse cadastro continua sendo algo fácil, chato de fazer. Aí vem o Zotero, tá, pessoal? O Zotero é uma ferramenta que é gratuita e, no caso, eu instalei aqui na minha máquina e eu tenho uma base de dados aqui do Zotero, tá certo? E aí, assim, a ideia de usar a ferramenta do Zotero é a mesma de usar a ferramenta do Word, tá? A diferença é que eu vou ter algumas facilidades no cadastro de referência. Bom, vamos falar sobre isso agora, porque a gente vai usar o Zotero, então já quero chamar a atenção que, como eu instalei na minha máquina, tem um plugin aqui, ó, Zotero. E isso significa que eu, eu posso usar essa ferramenta. Agora, esse plugin ele tem também para o BR Office, só para chamar a atenção, tá? Então eu vou desfazer isso aqui que eu fiz. Aliás, por enquanto eu vou deixar, mas vamos lá embaixo, vamos tirar aquela referência bibliográfica que eu coloquei, tá? Vamos tirar, como é que apaga aqui? Tá, não quer sair, né? Acho que foi, eu acho. Deixa eu ver. Nem sei se saiu. Eu acho que, enfim, não sei. Saiu, saiu sim. Tá. Então essa página 3 é onde eu vou inserir a referência bibliográfica com o Zotero. Então, o Zotero, eu tenho a opção aqui de adicionar bibliografia e ele está reclamando. Você deve inserir uma citação antes de executar essa operação. Tá bom, porque eu não inseri nada. Beleza, até aqui tudo bem. Vamos lá em cima. Vamos tirar esse um e agora a gente vai chamar ele pelo Zotero, tá bom? Como que é isso? No Zotero, eu vou clicar aqui, adicionar, editar a citação, tá certo? Ao fazer isso, olha, ele já tem aqui, ó, uma série de normas que eu poderia selecionar. Ah, nenhuma dessas me atende. Então eu posso gerenciar estilos. Eu acho que é isso, pelo menos. Gerenciar estilos e tem aqui, ó, obter estilos adicionais. Ó, aqui ele já tem uma lista grande, eu tenho a opção de obter estilos adicionais. Ah, eu quero a ABNT, né? Que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Olha só de ABNT eu tenho algumas opções, tá? Observe que eu tenho opções específicas de algumas universidades. Universidade Estadual de Alagoas, né? Eles fizeram aqui o estilo deles e botaram aqui no Zotero, que às vezes é um pouco diferente. A própria UF tem um estilo um pouco diferente da BNT, tá certo? Mas assim, eu posso seguir aqui, escolher um estilo, baixar e ele vai usar esse estilo. Só que eu não vou fazer isso não, vou usar o I3E mesmo, tá bom? Adicionar citação, 3E, ok. E aí ele abre aqui uma aba para eu dizer qual documento que eu quero citar. Então esse documento aqui, ó, Efficient Cooling, eu não sei se está cadastrado na minha base. Vamos procurar. Tá, esse aqui tá na minha base. Então eu posso clicar nele
dá um Enter aqui e pronto, ó. Ele adicionou aqui a referência numerada, porque já estava na base, tá certo? É, depois a gente fala do cadastro de uma nova referência. Agora que eu já joguei uma referência, eu posso adicionar a bibliografia e ele monta aqui, ó. Ah, ficou faltando o texto, referências bibliográficas. É, faltou. Isso aí a gente bota, né? Vamos desfazer aqui, ó. Referências bibliográficas. Vamos selecionar. Vamos botar aqui, ó, título 1, beleza, não mudou nada. E aqui a gente coloca, vai na aba Zotero, adicionar bibliografia, de acordo com as normas do I3E. Se eu venho aqui em preferências do documento, eu troco essa norma, vamos mudar para BNT, né? Nem tinha BNT, não é isso? Já tem tanta coisa aberta aqui que eu estou me perdendo. Ó, obter estilos adicionais, ABNT. Ele, se você botar o mouse em cima, ele dá um exemplo, pelo que eu estou vendo aqui, ó. Dá alguns exemplos. Enfim, selecionei um qualquer aqui, tá? Da BNT. Não baixei não? ABNT. Aqui, ó. Agora ele aparece aqui. Não aparecia antes, eu acho. Dei OK. Ué, não mudou nada? Aqui a forma de atualizar talvez seja diferente. Deixa eu apagar aqui. Não. Ué. Ah, sim. Eu devo ter feito alguma coisa errada, ó. Ele mudou agora para o estilo ABNT de fazer essa citação. Tá vendo? Mas é o que eu falei, eu vou voltar para o I3E mesmo. Ah, não, antes de eu voltar, deixa nesse estilo mesmo. Vamos ver lá em cima se deu diferença. Ó, deu sim. Tá citando de outra maneira. Vamos mudar, vamos voltar para o I3E. Para esse trabalho aí, quero que vocês usem I3E. Então tá aqui a numeração, tá aqui embaixo numerado, ele atualiza sozinho o documento e é isso, né? Agora, assim, essa referência, por enquanto, o que eu fiz foi muito parecido com o que eu tinha feito antes, tá? Eu quero adicionar uma nova referência, algo que um livro, por exemplo, ou então um artigo. Vamos pensar num artigo que eu não tenho aqui na minha base, vamos adicionar ele, né? Vamos procurar. Deixa eu procurar aqui. I3E Explora. Tá certo? Não, vamos pegar um aleatório aqui, algo que não seja meu, tá? Dessa revista aqui, I3E Access. Então peguei aqui um artigo qualquer, tá certo? Esse artigo, todo artigo, pessoal, esse aqui ele não tem na minha base, ó. Se vocês olharem aqui no Zotero, ó, Artificial Intelligence não tem aqui, tá? Todo artigo, ele tem um DOI. Se a gente clicar, por exemplo, aqui em citar esse trabalho, ele vai mostrar como citar em alguns formatos diferentes. Vocês estão vendo esse número aqui, DOI? Esse aqui é um identificador único de cada artigo que é publicado nessas revistas, né? Então, se eu for lá no Zotero, eu tenho como fazer um auto-preenchimento a partir desse DOI, essa parte que facilita a nossa vida. Além de eu ter uma base de dados aqui online, que eu posso acessar de qualquer computador pela web também, eu tenho esse recurso que facilita a vida. O jeito chato, parecido com o do Word, seria isso aqui, ó. Artigo em periódico. Eu venho aqui adicionar manualmente um artigo em periódico e eu venho aqui na direita e preencho manualmente todas as informações. Isso é a parte chata e trabalhosa, tá? Ou eu venho aqui, ó, adicionar itens segundo identificador. Aí eu posso colocar o DOI, dar Enter, ele vai buscar os dados desse artigo automaticamente. Ó, já apareceu aqui, ó. Não estava aparecendo antes, tá certo? Já veio aqui com os dados, ó, preenchidos. Olha os autores. Shen, Shen, são dois Shens, né? Mas enfim, ele já preencheu, tá bom? Ah, eu quero citar esse trabalho lá no Word agora. Como é que eu faço?
Quero botar aqui essa citação no final. Adicionar citação. Vou pelo nome ou vou pelo autor. Ele me mostra aqui embaixo quais são as opções, né? O que que houve? Acho que ficou estranho, né? Deixa eu, antes de chamar esse, deixa eu mostrar uma coisa. Se eu escrevo SAS, como eu tenho muita coisa com meu nome cadastrada, vai abrir uma lista aqui. E aí eu teria que selecionar qual desses dessa lista. É lógico que à medida que eu vou dando mais informações, ele vai achando novas opções. Mas enfim, é esse aqui do Shen, Enter, e, e caramba, entrou estranho aqui, né? Estranho. Dei um Ctrl Z, aí ficou certo. Deixa eu tirar então, vamos de novo. Só para tentar entender o que aconteceu. É esse, não. Está selecionado aqui. Vamos lá, Enter. Não entendi. Vou mais uma terceira vez. Sei lá, nem sei se é a terceira. É, isso aí, agora foi. Eu não sei o que eu posso ter feito de errado, tá? Mas agora ele entrou. Vamos fazer um teste aqui de outro trabalho, então? Só para. Vamos lá. Vamos pegar um qualquer, pegar o meu mesmo. Certo? Ó, ele foi corrigindo. Um, dois, três. Esse aqui era o um, virou dois. Esse aqui era o dois, virou três. Ele adicionou esse cara aqui embaixo. E lá na referência, eu imagino que ele tenha atualizado também, ó. À medida que a gente vai usando o Zotero, ele vai atualizando tudo de uma vez. Então fica mais fácil, né? Ah, mas é só para artigo que eu tenho esse recurso? Não, tá? Vamos falar disso. Ó, vou botar o mouse aqui em cima. Adicionar item segundo o identificador. Insira ISBN, DOI, enfim, tem outros tipos de identificadores. O DOI ele é usado em artigos e ISBN em livros. Só que assim, não é qualquer livro que a gente vai achar. Então assim, quando não achar, não tem jeito, né? Por exemplo, circuitos elétricos Sadico. Todo livro tem o ISBN. Publicado numa editora vai ter o ISBN. Peguei aqui o ISBN desse livro aqui, Circuitos Elétricos. Provavelmente ele não vai achar, porque o Zotero, para livro, ele vai procurar os ISBNs de bases que geralmente são em inglês, sabe? Esse livro, por estar em português, ele não achou. Mas vamos ver se tem uma versão em inglês desse livro. Sadico Electric Circuit, Fundamentos. Eu não sei nem se eu peguei exatamente o mesmo livro, talvez, tá? Vamos tentar pelo ISBN dele. Não tenho certeza se vai achar também. Ah, foi, ó. Rapidinho. Tá certo? Então é uma alternativa também. Você quer citar um livro, mas você pode de repente citar a versão em inglês dele, se não quiser ter esse trabalho de digitar. Ou se. Ah, não, tem que ser a versão em português, vai na versão em português, ó. Vamos adicionar aqui, ó. Sadico, que é esse livro que eu acabei de. Tem o Elementos de Eletromagnetismo que já estava cadastrado, e o que a gente cadastrou agora foi esse aqui, ó. Fundamentos de circuitos elétricos. Tá certo? Renumerou todo mundo. E é isso, pessoal. Então, sobre os recursos de automatização, eu acho que já foi, tá bom? E vou fechar aqui o Zotero. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me procurar que eu vou ajudar. Deixa eu salvar esse documento aqui também, que eu vou compartilhar esse exemplo com vocês para vocês verem. E isso aqui a gente pode fechar, acho que pode fechar tudo isso, tá? Então, só para lembrar, vocês vão pegar os capítulos um e 2 da tese e vão jogar no template da UF. E esse é o trabalho para a semana que vem. Agora, o último assunto para a gente conversar agora é a mala direta, tá? Vamos fazer um exemplo de mala direta aqui. Então, deixa eu fazer uma coisa.
para usar a mala direta, no Word, no Office, no caso, a gente tem que estar aqui com o Outlook instalado. E eu já devia ter feito isso aqui porque leva um tempo para atualizar o Outlook, para atualizar os e-mails. Como eu nunca abro pelo Outlook, ele fica um tempão sincronizando, tá? Bom, mas agora é o seguinte, mala direta é uma forma da gente mandar e-mail para várias pessoas ao mesmo tempo de forma automatizada, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui, ó, criar uma planilha, vai ter o e-mail das pessoas no caso, para mostrar para vocês. Eu vou botar o meu e-mail. Como eu preciso de mais de um e-mail, eu vou botar o meu e-mail pessoal, porque aí vocês vão poder ver, tá? Nome, Felipe, né? Aqui eu vou botar só para dar uma diferença, ó. Felipe Sass, tá certo? E vamos botar alguma informação aqui aleatória, né? Por exemplo, número, sei lá, um número qualquer. No caso desse e-mail aqui do IDUF, vai ser o número 3. No caso aqui vai ser o número 7, tá certo? E é isso. Eu vou salvar essa planilha, vou salvar tudo no mesmo lugar, porque aí depois eu vejo o que que eu compartilho com vocês ou não, tá? Vou salvar com o nome mala direta, um exemplo mala direta, ok? E aquele Outlook, vamos abrir o Word. Qual que é a ideia aqui, pessoal? O recurso da mala direta, ele é para a gente enviar documentos de forma automatizada ou gerar documentos de forma automatizada, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer, bom, deixa eu salvar também esse documento, apesar dele estar em branco. Eu vou até fechar a planilha. Deixa ela aqui, não vai fazer mal. Exemplo de mala direta. Vou botar o mesmo nome da planilha, só que aqui não vai ser um arquivo do Excel, vai ser um arquivo do Word. Bom, tá certo. Primeira coisa que eu preciso é linkar esse arquivo do Word com a planilha, né? E como que eu faço isso, tá? Eu faço da seguinte maneira: referências, não, correspondências, desculpa, selecionar destinatários, usar uma lista existente e aí eu vou procurar o arquivo do Excel. Cadê o arquivo do Excel? Exemplo mala direta. Aí ele vai me perguntar qual planilha desse arquivo do Excel, ó. Reparem que o arquivo do Excel, ele só tem uma planilha. Isso aqui a gente consegue ver aqui embaixo. Eu poderia adicionar mais planilhas, né? Mas no caso eu só tenho uma, só aparece uma opção aqui. E aí o que que acontece? Na hora que eu estiver escrevendo meu texto, eu consigo. Vamos botar uma fonte maior aqui para vocês poderem ver melhor. Eu consigo lá em correspondência, ó, inserir campo da mensagem, nome, por exemplo, né? O, você recebeu o número, e aí a gente tem que pedir para ele buscar lá na planilha do Excel, na coluna número. Ponto. E aí a gente com isso vai gerar mensagens personalizadas. Por exemplo, vou clicar aqui em visualizar resultados. São dois resultados, né? Porque eu só tenho duas linhas naquela planilha. Então, prezado Felipe, você recebeu o número 3. Vamos justificar aqui a mensagem.
E voltando para correspondências, se eu mudo para a linha 2, ele já está me chamando de Felipe Sassi, que foi isso que a gente colocou na planilha. Você recebeu o número 7. Vamos comparar. Ó, Felipe Sassi recebeu o número 7. E se a gente voltar aqui para um, né, para a posição um, você recebeu o número 3. Tá certo? Tem mais detalhes, né? Eu posso selecionar aqui, ó, editar a lista de destinatários. Eu poderia desmarcar um, marcar outro. Eu posso filtrar. E aí nessa de filtrar eu consigo dizer, ah, quem não tem o nome em branco, né? Por exemplo, eu só quero os usuários que o nome não está em branco. Enfim, né? São detalhes aí dessa seleção, mas o básico é isso, tá? E aí a gente consegue imprimir os documentos. No caso, eu vou imprimir aqui em PDF. Imp mala direta, tá? Vamos ver o que que ele faz. Não foi? Foi. Ó, observem. Um único documento com duas páginas, cada página com uma informação diferente, né? Deixa eu apagar que isso aqui foi só um teste. Editar documentos individuais, isso é editar, né? No caso, eu quero imprimir. Enfim, aí imprimir, então ele, no caso do Word, deve ter algum detalhe aqui para imprimir documentos individuais também. Isso aqui eu nunca abri, para ser sincero. Bom, é, editando, não. Exibindo. Caramba, como é que eu saio disso? Fui mexer num negócio que eu não sabia e agora eu não sei desfazer. Calma aí, vamos sair aqui sem salvar. Ah, ele abriu um outro documento, viu? Eu fechei e o que eu queria estava aqui. Bom, não sabia disso. Tudo bem. Agora falando no e-mail especificamente, tá? Digamos que eu queira enviar e-mails personalizados, tá certo? E eu acho que é o que a gente vai ter que fazer depois para entrega do certificado, enfim. Vamos botar aqui teste. Vou chamar de teste. Eu vou. Ah, deixa eu ir mais devagar, né? Concluir e mesclar. Eu vou aqui enviar mensagem de e-mail. E aí eu vou botar assunto teste, tá? Qual que é a ideia? Esse texto daqui ele vai mandar por e-mail para os e-mails que estão na planilha. Ele vai pegar daqui da linha da coluna e-mail, os endereços. Né? Aí, lógico, eu posso mandar com anexo, texto sem formatação, HTML, vou mandar assim no HTML mesmo, vou dar um OK. Ao fazer isso, vamos abrir aqui o Outlook, ó. Já tem duas mensagens na minha caixa de saída, tá? Aí agora que vem um problema, porque a gente está fazendo o teste, mas o meu Outlook está travado. Deixa eu ver se eu consigo cancelar isso aqui e enviar. Vamos ver. É, essa parte aqui talvez eu tenha dificuldade de mostrar agora, porque o Outlook estava muito tempo sem sincronizar. Vamos ver, vamos abrir ele de novo aqui, vamos ver se ele envia. Enviando mensagem 1 de 2. Ah, agora está indo, ó. Mensagens enviadas. Vou fechar aqui.
Agora vamos lá no meu e-mail, só para ver se chegou. Certo? Se eu for no meu outro e-mail, então, ó, número 7 no e-mail, número 3 no outro, e um foi chamado de Felipe, no outro de Felipe Sassi, e eu acho que é isso, pessoal. Então esse aqui foi um exemplo do uso da mala direta, tá? No BR Office, eu acho que tem até alguns recursos adicionais, mas é isso. E, quem tiver alguma dúvida, entre em contato comigo e esse tutorial eu gravei basicamente para facilitar essa, para vocês entenderem basicamente o que eu espero desse mini curso, tá? É lógico que aqui eu me estendi, porque aqui eu entrei em detalhes que vocês não precisam falar no mini curso, vocês não precisam falar dos templates, né, nem de entrar em detalhe em questão de norma. Não que eu tenha entrado em detalhe aqui, foi rápido também, mas teve muita coisa aqui que desnecessária em termos de mini curso, mas que é importante para vocês ao longo da disciplina, tá bom? Por isso é que eu acabei me estendendo um pouquinho mais, e aí a gente vai fazer alguns treinos também para avaliar o que que é importante, o que que não é, e é importante que vocês se preparem para fazer uma apresentação objetiva dentro lá do tempo programado, tá bom? É isso daí. Até o dia da aula.